Primeiro passo, obtenha a equação reduzida de ambas as circunferências. Ok, professor, isso aí nós já vimos nas aulas anteriores. Acha quem é a reduzida. Por quê? Porque quando tu tem a equação reduzida, tem como tu achar o centro, ó, sem estresse, ó. Tem como tu achar o centro e o raio, certo? Se tu tens o centro e o raio, é só fazer o estudo das distâncias, né? E ver o que está acontecendo entre elas, ó. Aí, no caso aí, eu tenho que fazer a distância entre os centros, passo 3, não é isso? Que vocês sabem fazer isso aqui, ó. Aquela formulazinha lá que nós estudamos, né? Da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, tu tem a distância. Somar e subtrair as medidas do raio. Então, na verdade, quando tu descobrir o centro das circunferências e os raios, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que subtrair os raios e vamos ter que somar e ver o que cada um, como cada um está se comportando para a gente poder fazer, pegar, no caso, o DNA de cada uma delas, né? Cada uma tem o seu DNAzinho lá que a gente tem que procurar saber qual é. E observar as posições relativas entre elas. Então, 5 passos para o sucesso. Dê a posição relativa entre as circunferências de equação. Olha aqui quem é a equação 1. Aqui, ó. Vocês perceberam que a equação 1, tanto a equação 1 quanto a equação 2, estão na forma geral? Primeira equação, tá? Primeira equação aqui, ó. Qual é a equação reduzida? Lembra que a equação reduzida é assim, ó? X, aí aqui eu tenho um número ao quadrado, mais y, aí bem aqui eu tenho um número ao quadrado, igual a r ao quadrado. Não era assim? Certo? Aí aqui tinha um menos, ó. Menos aqui, menos aqui. Beleza, professor. Então, qual é? O que tu vai atacar? Quem tem que olhar para quem? Tu vai ter que olhar para quem acompanha o X e vai ter para quem vai olhar para quem acompanha o Y. Quem está sozinho já joga no segundo membro, trocando a operação. Esse menos 4 aqui, ó, eu já vou trabalhar ele com um raio, tá? Já vou trabalhar ele com um raio. Beleza, professor. Então, esse 4 aqui eu já vou colocar ele para cá, ó. Fica menos 4. Suave? Beleza, aí ataca aqui quem está com X e quem está com Y. Ó. Olha para quem está com X e olha para quem está com Y, divide por 2. 4 dividido por 2. 2, então aqui fica 2 positivo. Ó. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ô, professor, já estou com a equação pronta, cara. Aí o que tu vai fazer agora? Ó, vou trocar a cor aqui só para você não confundir. Como tu dividiu por 2, tu vai ter que compensar aqui no final, que é justamente o raio. Se tu dividiu esse cara por 2 e esse cara por 2, tu vai ter que compensar no segundo membro elevando ao quadrado, tá? Então, bem aqui tu tem, ó, 2, ó. Esses dois aqui, ó. A equação tá pronta, né, gente? Já, ó. Esse 2 aqui fica quanto? Fica 4, né? Tu soma aqui no final, ó. 4. E esse menos 2 ao quadrado também dá 4, né? Aí tu soma aqui no final. Beleza? Aí o que tu percebe? Ó, que esse 4 aqui foi embora com esse. Então a tua equação tá pronta, tio, ó. Fica x mais 2 ao quadrado, mais, cadê? Aqui é um y, né, gente? Aqui é um y, tá? Mais y menos 2 ao quadrado, aí ficou 4 aqui, ó. Tá aqui a tua equação, tio, na forma reduzida. Aqui tu já tem como achar quem é o centro. Quem é o centro da circunferência? Para você não bugarem, ó. O centro são esses dois valores com o sinal trocado, não esquece. Aqui é 2, então meu centro vai ser menos 2, e aqui é menos 2, aí troca o sinal, fica 2. Então, meu centro dessa circunferência vai ser menos 2 e 2. E quem é o raio? O meu raio vai ser 4? Negativo. Esse cara aqui está ao quadrado. Então, se aqui está ao quadrado, tu tem que extrair a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Beleza? Então, o teu raio é 2. Então, tu já tem quem? O centro 1 e o raio 1, tá? Beleza? Aí agora nós vamos fazer isso, fazer a mesma coisa para a circunferência 2. Vai ser x. Aí, ó. Olha para cá para o y, para o x e olha para o y de cada um deles, ó. Certo? É menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Então, ficou x menos 3 ao quadrado. Mas, já direto, ó. Menos 4 por 2 vai dar menos 2. Então, ficou y menos 2 ao quadrado. Suave? Aí, ó, esse 4. Esse 4 aqui joga para o segundo membro. Fica quanto? Fica menos 4. Aí você ataca aqui, ó. Esses dois valores elevando ao quadrado e somando no final. Menos 3 ao quadrado dá 9. Somou lá. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então, tu vem aqui, ó, esse, cancelou esse. Então, tu já tem a equação pronta, ó. X menos 3 mais y menos 2
ao quadrado igual a 9. Pronto, tio. Temos as duas equações. Aqui, ó, de boa. Suave. Quem é o centro? 2. Vai ser 3. Lembra de trocar o sinal. 3 e 2. Quem é o raio? Lembra de extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. 3. Pronto. Tranquilo? Então, nós temos o quê? Nós temos o centro 1 e centro 2. Nós temos o raio 1 e o raio 2. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a distância entre os centros. Distância entre C1 e C2. Vai ser quem? Ó? Raiz quadrada, certo? Quem é o x1 e o x2? Vai ser 2 menos 3, né? Menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, vai ser menos 5 ao quadrado. Mais, qual é o y? 2 menos 2? Vai dar 0, né? 0 ao quadrado vai dar 0. Vou colocar aqui só para título, questão de informação para vocês, tá bom? Então, a distância, ó, entre os centros vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 25, né? Então, a distância entre os dois centros vai dar 5. Suave? Beleza, professor. Então, para concluir, portanto, a distância, e eu tenho os raios. Certo? Beleza. Então, ó, eu tenho as distâncias e eu tenho os raios. Quanto foi a nossa distância? Não foi 5? Quanto foi os nossos raios? O raio 1 foi 2 e o raio 2 foi 3. Então, o que eu percebo? Ó, que a distância ela é igual à soma dos raios. Circunferência 1, certo? Bem aqui tu tem o centro 1, ó. Aí tu tem a circunferência 2. Aqui tu tem o centro 2. Beleza? Então, o que nós percebemos aqui, ó? Que aqui, daqui para cá é R1, daqui para cá é R2, concorda? Esse daqui vale, o R2 vale quanto? 3. O R1 vale quanto? 2. Aqui, ó. Até aqui é igual. Então, elas são tangentes. Tangentes o quê? Externas, né? Nossa conclusão é essa. Eles se tocam, no caso pelo lado de fora, elas têm um ponto em comum aqui, né? A interseção entre elas, ó, eu posso concluir aqui também, mas não precisa não. A interseção entre elas é quem? É um ponto, né? Eu vou colocar aqui o ponto P. É P. O que significa isso, professor? Significa que esse P ele é comum tanto para uma quanto para outra. Qual é a posição relativa entre as circunferências 1 e 2? Lambda 1 e lambda 2. Beleza? Essa daqui, ela... Como é que eu vou fazer isso daí, professor? Vou fazer do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco, né? Eu vou ter que achar quem? Achar centro, né? Tem que colocar na reduzida, achar centro e raio. Beleza, vou pegar aqui a primeira, ó. Deixa eu usar esse espaçozinho daqui, ó. Ó, lambda 1. É quem? X. Olha para cá. Quem que está acompanhando X e quem está acompanhando Y? Não é 6? Divide por 2, dá 3. Então, fica X mais 3 ao quadrado. Aí, quem acompanha Y, né? 8. Então, fica Y mais 8 dividido por 2, 4. Elevou ao quadrado. Beleza? Tem alguém sozinho aqui? Não, né? Então, não preciso colocar ninguém no segundo membro. Mas eu preciso compensar o 3 e o 4 no segundo membro. Suave? Então, fica quanto? Ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Suave? Então, a minha equação ficou x mais 3, né? Aqui é um mais, tá, gente? Confunde não. X mais 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado. Aí ficou quanto? 16 mais 9. 16 mais 4, 20. Sobrou 5, 25, né? Tranquilo, professor. Então, aqui, gente, vocês já matam o centro e o raio, ó. Quem é o centro dela? É o centro 1. Vai ser menos 3 e menos 4. Não esquece de trocar o sinal. E o raio, tu tira a raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza? Lambda 2, né?
Aí eu venho para cá, ó. Opa, fica x. Aí olha para cá. Tem alguém acompanhando o x aqui? O x está sozinho? Não tem, então é 0. Eu vou colocar aqui só a título de informação, tá? Vou colocar só a título de informação. Então, como eu não tenho x, é 0, tá? Então, eu vou colocar x mais 0, tá legal? Elevado ao quadrado. Mas aí você já pode colocar direto. Y. Quem é que está acompanhando y? Não é o 2? Então, fica 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica y mais 1 ao quadrado. Não tem ninguém sozinho, não tem ninguém para jogar para o segundo membro, beleza? O x aqui é 0, ó, não preciso fazer, então fica x ao quadrado, mais, beleza? O y é quem? Não é 1? Então esse 1 elevado ao quadrado vai dar 1, então eu vou ter que somar aqui, ó, vai dar 1. O 0 vem para cá, não precisa, né? Então ficou só um 1 aqui, tá legal? Então ficou x ao quadrado, aí a minha segunda parte aqui da equação é y mais 1 ao quadrado, igual a 1. Está aqui a minha equação reduzida. Suave, quem é o centro? Vou colocar aqui ao lado. Ó. Quem é o centro dela? Como não tem o x, é 0. E o y deu 1 aqui, troca o sinal, menos 1. E o raio é raiz quadrada de 1, que dá 1. Beleza? Então, nós temos o quê? Que o centro dela é 0 e menos 1. E o raio é 1. Tudo bem, gente? Beleza, professor. A distância entre os centros. Centro 1 e 2. Raiz quadrada de quem? Quem é o centro 1? Menos 3. Quem é o centro 2? Não é 0 e menos 1? Menos 3. Menos 3 menos 0 vai dar menos 3. Ao quadrado dá 9. Certo? Aí vou somar. Mais. Aí, ó, menos 4. Certo? Menos 4 com menos 1. Eu vou trocar o sinal, tá? Ó, vai ser assim. Eu vou colocar aqui passo a passo. Ó. Menos 4 menos da fórmula menos 1 ao quadrado. Então, a distância vai ser raiz quadrada de quem? De 9. Aí, ó, menos 4. Esse jogo do sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Vai dar 9. Então, eu vou ter raiz quadrada de 18. Ou, eu vou ter a raiz quadrada de quem? 18, né? 9 vezes 2. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Eu resolvi. O 2 ficou aqui. Quanto? Aqui, ó, R1 mais R2. E aqui é quem? R1 menos R2. Beleza? Beleza, ó. Vamos lá. Quanto deu a distância aqui? Não deu 4,3? 4,3, beleza? Quanto deu a soma dos raios? Ó, tô fazendo bem intuitivo aqui, que é para você não bugar, tá, gente? Quanto deu o raio 1? Raio 1 deu 5? Foi isso mesmo? 5. Quanto deu o raio 2? 1. Quanto deu o raio 1? 5 menos 1, né? Então, 5 menos 1 dá 4. Aqui eu tenho 4,3, que é a distância, eu vou até circular, ó. E aqui deu 6. O que tu percebeu? Tu não percebeu que essa distância, ela está entre 4 e 6, ó, ela é menor do que 6 e ela é maior do que 4. Então, ó, a distância está entre 4 e 6. Ela é menor do que 6, ela é menor do que a soma dos raios. Ó, a distância aqui, ó, entre os centros, ela é menor do que a soma dos raios. Aqui é um colchete, tá, gente? Colchetezinho aqui que é módulo. Ela é menor do que a soma dos raios e ela é maior do que a subtração entre eles. R1 menos R2. Beleza? Qual é essa característica aqui? Qual é esse DNA? De quem é esse DNA aqui? Que ela está entre a subtração e a soma. Qual é o DNA? Aqui, ó. Aqui aparece o DNA entre a subtração e a soma. Não é a secante? Beleza. Secantes.